Já aprendemos na sequência de vídeo sobre o cavalo branco e seu cavaleiro com a roupa manchada de vermelho, manchada de sangue, sangue das uvas. Aprendemos na visão de Gênesis como o livro de Bereshit, Gênesis, traz uma correlação com o livro de Apocalipse, verso 19. Também aprendemos do ponto de vista de Isaías, o profeta, como que as profecias de Apocalipse, no capítulo 19, tem a ver com as profecias de Isaías. Também já vimos da visão de Ezequiel. A visão de Ezequiel nos traz detalhes importantes sobre esta visão de Apocalipse, capítulo 19. E hoje nós vamos ver da visão do profeta Joel. Qual correlação existe entre o capítulo 19 de Apocalipse e o capítulo 3 de Joel? Qual que é a correlação? A correlação está aqui no verso 13 do livro de Joel. E no livro de Apocalipse está no verso 15 do capítulo 19. Por isso nós vamos ler e vamos ver a correlação. Depois vamos ver o contexto que Joel fala para nos dar ideia de mais coisas que não contém no livro de Apocalipse. Se o livro de Apocalipse pegou uma passagem do livro de Ezequiel, isso significa que a mensagem da profecia de Ezequiel, livro de Joel, né? Falando de Ezequiel, mas é Joel. Se a mensagem do Apocalipse, que foi dada a João por meio do anjo, né? Da revelação do Senhor Yeshua HaMashiach, que Deus lhe deu, ele traz o profeta Joel, no capítulo 3, né? É porque lá no capítulo 3 de Joel, vamos ter informações que vão ligar em Apocalipse 19. Não é apenas esse detalhe que está correlacionado com o capítulo 19. Todo o contexto de Joel 3, ele de certa forma, ele está ligado aos acontecimentos de Apocalipse 19, como aconteceu nos outros textos que nós já avaliamos. Então vamos começar vendo primeiro qual é a correlação. Vamos começar lendo aqui, olha, o livro de Apocalipse, capítulo 19. Hoje nós estamos lendo a Bíblia. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esta Bíblia é a Bíblia Nestlé. Uma Bíblia muito boa, muito bem referenciada, né? Depois vocês podem fazer uma pesquisa aí sobre ela, né? Vamos usar a versão de 1904, né? E ela tá na versão livre, então é livre N4 Nestlé, ok? Também vamos usar a Bíblia de estudo hebraico, como já é de costume, de quem acompanha os canais, os vídeos do canal. Me desculpe das palavras erradas, né? Vamos lá. Aqui no capítulo 19, 15, diz assim: só lembrando do contexto, estamos falando de Jesus, Yeshua, montado em seu cavalo branco, né? Com a sua roupa manchada de sangue. E isso aqui é quando ele vem para julgar o mundo, na sua segunda vinda, ok? É chamado de Davar Elohim, a palavra de Deus, como em João capítulo 1, 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, por isso ele é chamado de palavra. E aí vamos no que interessa para nós, neste estudo. E da boca dele, de Jesus, sai uma espada afiada. O que significa isto? Da boca dele sai uma espada afiada. Então, não é que tenha uma espada saindo da boca dele. Entende? Não é que ele está fazendo um truque de mágica ou que tem uma espada afiada saindo. Isso aqui é simbólico. Isso representa que da sua boca
é proferida uma mensagem de julgamento. Não só de julgamento, mas de execução do julgamento. Por que vocês acham que aqui nesse verso 13 fala que Yeshua é a palavra de Deus? E logo aqui já fala que da sua boca sai uma espada. Isso aqui é para nos fazer lembrar de Gênesis. Tá, pessoal? Porque nos remete a João 1:1 e automaticamente nos remete a Gênesis. No princípio era a palavra. Da mesma forma que todas as coisas que Deus executou no mundo por intermédio da tua palavra, Jesus, aconteceram, esse texto aqui, ele está querendo nos explicar que quando Jesus vir trazer julgamento da parte de Deus, as suas declarações que saem da sua boca contra seja quem for, vai surtir um efeito devastador na pessoa, o mesmo efeito de uma espada afiada. Então, a espada que sai da boca de Jesus, de Yeshua, ela vai servir para ferir as nações com elas. Entendeu? Então, esse julgamento, ele vem do que Jesus Cristo fala. Então, o que Jesus falar no julgamento vai acontecer. Qual é o objetivo disso? Por que usou o termo espada? Para referir-se que haverá feridos entre as nações. Presta bem atenção nessa explicação que está sendo dada aqui, para vocês entenderem Joel. Quando Jesus se apresenta, Yeshua, em seu cavalo branco, ele vai estar com a sua roupa manchada de sangue. Nós já estudamos o motivo. Agora estamos vendo que da sua boca sai uma espada afiada para ferir as nações. Tá vendo? E ele as dominará. Então, além de ele ferir as nações, vamos lá, com a espada que sai da sua boca, ferir, ele também dominará. Dominará com a espada? Não. A espada serve para executar. Todos que verem a espada de Cristo vão morrer. Entenderam? Só que a mensagem de Apocalipse não está falando apenas de destruição. O que o texto aqui está querendo dizer para nós é que Yeshua vem para destruir e para dominar. Por isso, o outro item que mencionado aqui nesse texto não é a espada, mas uma vara de ferro. A espada serve para infligir golpes, para matar. A vara de ferro vai servir para dominar. Então, vamos fazer aqui a correlação rapidinho e com cores diferentes para vocês entenderem. Espada de Cristo. Ferir as nações. Não matar as nações, ferir as nações. Ou seja, pessoas das nações receberão o julgamento de Deus e vão morrer. Pessoas, não as nações. O livro de Apocalipse aqui não está falando que Jesus vai destruir todas as nações. Se ele destruísse todas as nações, sobre quem ele iria governar? Aí você diz, sobre a igreja. Mas a igreja não vai ser co-herdeiros com Cristo? É claro que ele governa a igreja desde sempre, né? Ele é o cabeça da igreja, mas aqui está falando que ele vai vir para governar as nações. Mas primeiro, porque nem tudo é mil maravilhas e as nações não vão aceitar o estabelecimento do rei e do reino, né? O reino do Mashiach, com paz e com os braços abertos. Então vai ser necessário primeiro haver uma espada. Se vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, aqui está dizendo que antes de iniciar o reino messiânico, vai ser necessário um derramamento de sangue, não porque Jesus quer, Yeshua, mas porque as nações não vão aceitar seu reino. E esses 2000 anos que
ele tem deixado aí tempo suficiente para as pessoas se converterem a ele. Então não há injustiça da parte de Deus quando ele apresenta seu Machia no mundo para usar de espada. Entende? Só que ele não usa somente a espada. Como nós estamos falando aqui, ele também usa vara de ferro. E a vara de ferro não é para ferir nações, mas sim para dominar sobre elas. O que isso nos ensina? Que nem todas as nações vão desaparecer da terra, porque as nações serão feridas e não mortas. A espada vai ser usada em algumas pessoas, especificamente o livro de Apocalipse fala exatamente quem, e outras, as nações, né, como o livro de Ezequiel, capítulo 14 fala, as que sobrarem serão dominadas pelo Mashiach e serão dominadas por sua vara de ferro, ou seu cetro. Tudo bem. Aqui, olha, vocês reparam, tem 2 pontos, né? Ponto e vírgula. Bem aqui nessa partezinha aqui. O que significa isso? Significa que agora ele falou as duas coisas que irá acontecer, né? Primeiro, ferir as nações, ponto e vírgula. Depois, dominará as nações vara de ferro. Então aqui, olha, se nós formos observar com atenção, estamos percebendo que aqui está falando de duas coisas. Primeira coisa, julgamento executivo de Deus por meio de Jesus. Espada. Segunda coisa, então a primeira coisa, julgamento executivo de Deus, espada. Segunda coisa, implantação do reino, aonde ele domina com vara de ferro. Domina com vara de ferro. Então, primeiro, destruição dos maus. Segundo, início do reino, onde ele dominará sobre as nações. E aí, aqui nós temos, como nós já falamos, ponto e vírgula. Ou seja, fecha isso aqui, porque agora eu vou explicar o que é essas duas coisas. É mais ou menos isso aí que está querendo dizer, né? Mas vamos pensar aqui e focar apenas nessa primeira aqui, ó. Espada vai ser agora correlacionada com essa segunda sentença aqui de baixo, ó. E ele pisará na prensa do vinho da ira da sua indignação. Desculpe. E ele pisará na prensa do vinho da ira e da indignação do Deus Todo-Poderoso. Então ele aqui, olha, ele teria que pisar na onde? Como nós já estudamos, né, em Isaías, o lagar. E como nós vimos em Gênesis também, 49, né? Lagar do vinho da ira de Deus, certo? Então, essa passagem aqui, que fala sobre o lagar, ela é explorada um pouco em Joel. Né? Aqui, olha, tá vendo que aqui primeiro, olha, vamos ligar aqui o raciocínio do que nós estamos falando, né? Ó, então, ó, aqui mostrou uma característica do reino, espada afiada. E outra característica do reino, vara de ferro. Vamos recapitular aqui rapidinho para ver se vocês lembram. Julgamento de Deus, executando os maus, e governo, domínio, certo? Não foi isso que nós aprendemos? Aí, ó, vamos lá. Vamos. Parece chato, mas não é, viu? Vamos lá. Com cores diferentes, né? Vamos lá. Isso. Então, olha só como é que isso está correlacionado com isso aqui, ó. Isso aqui, espada afiada, está relacionada com toda essa sequência aqui, olha.
de pisar no vinho da ira. Ele explica isso, né? Ele primeiro cita e depois ele explica o que que é. Quer saber o que que é isso aqui? Vinho da ira? Veja nossos vídeos aí do canal, né? Que fala sobre o vinho da ira, né? Na parte de Isaías e na parte de Gênesis. Não vou entrar aqui agora nesse detalhe, não. Só para explicar aqui. E aí, veja só. Agora, essa parte de dominar que nós vimos aqui, olha, dominará com vara de ferro, não tem? Nós acabamos de ver aqui, a segunda parte, é explicada aqui, ó. Bem aqui embaixo. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, a parte de dominar tá aqui, ó. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tá vendo que esses versículos aí, ele faz um trocadilho. Ele primeiro cita duas coisas e depois ele explica duas coisas. Vamos lá, talvez você ainda não conseguiu entender. Me desculpe se eu estou sendo repetitivo, mas é uma coisa muito importante. Eu preciso falar de novo. Da boca do Senhor Jesus, Yeshua, sai uma espada afiada. O que representa isso? Julgamento de Deus, destruição dos maus. Certo? Beleza. Aí tem dois pontos. Ponto e vírgula, né? Ponto e vírgula. Beleza. O objetivo. Aí até explica um pouquinho, né? Para ferir as nações. Beleza. Ponto e vírgula. Aí depois ele entra com outro assunto. Sei que vocês já pegaram, mas vamos lá. E ele as dominará com vara de ferro. Vara de ferro é outra coisa. Primeiro espada, depois vara de ferro. Beleza. Ponto e vírgula aqui, ó. Ponto e vírgula. Pronto. Expliquei sobre a espada afiada da boca, expliquei sobre o cetro, a vara de ferro, a vara de ferro só. Afiada é a espada. Duas coisas. Primeiro, destruição dos maus com a espada, ferir as nações. Segundo, vara de ferro para dominar as nações. E aí vem os dois pontos, né? Ponto e vírgula. E aí explica: ele pisará na prensa do vinho da ira de Deus, né? Da indignação de Deus Todo-Poderoso. Então essa correlação que está sendo explicada aqui é do primeiro ponto, espada afiada que sai da sua boca. E depois fala: ele tem um nome sobre sua roupa, sobre da sua coxa. Está escrito este nome. E aí explica: Rei dos reis e Senhor dos senhores. O termo rei e o termo senhor, ele denota a posição de Jesus como autoridade suprema na terra. Rei e senhor. Malach, ou Malak, né? Rei e Adon. E esses dois termos usados aqui, rei e senhor, não é só rei, é rei dos reis. E não é só senhor, é senhor dos senhores. Então, denota que Jesus Cristo chega, primeiro, para executar o julgamento de Deus, Yahweh, quando ele pisa no lagar do vinho, e depois para governar as nações com vara de ferro. Por isso é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Senhor dos Senhores. Ok? Entendido isto, vamos agora para a correlação que nós encontramos disto no livro de Joel. Vamos ver que só 19 minutos, vamos continuar. Diz assim no verso 13 do capítulo 3. Lançai a foice, porque a colheita já está madura. Vinde, descei, porque a prensa de uva está cheia. Prensa de uva está cheia, e os tanques transbordam, porque a maldade dele é grande. A maldade deles é grande. Qual é a correlação? Olha aqui a correlação aqui, ó. Ele pisa na prensa do vinho
da ira e da indignação do Deus Todo-Poderoso. Então, queridos, queridas, pela palavra do Senhor Yeshua HaMashiach, pelo dom dado de Deus por meio do Espírito Santo, o Senhor Jesus, ele está nos chamando a Joel para nós entendermos mais sobre Apocalipse 19. Quando ele fala isso aqui, olha, ele usa isso aqui, ele está referenciando Joel. Veja as palavras que são usadas. Não é fantástico isso? Então vamos entender um pouco sobre o contexto de Joel para entendermos mais sobre essas correlações. Diz assim o verso 1. Porque eis que naqueles dias, naquele tempo, naqueles dias, naquele tempo, é algo especial. Você talvez diga, isso já aconteceu no passado. Se você pegar todo o contexto de Joel e o que ele está falando aqui, você vai perceber que isso é no dia do julgamento de Deus. Exatamente no dia em que o Senhor Yeshua HaMashiach, nosso Senhor e Rei, ele aparece no mundo para trazer julgamento supremo da parte de Deus. Por isso que o verso 1 diz, porque eis que naqueles dias, os dias do julgamento de Deus, na Bíblia, são chamados daqueles dias. Porque, na verdade, o processo de julgamento de Deus, como descrito em Apocalipse, ele não dura apenas um dia. São vários e vários eventos que vão ocorrendo, né? E o livro de Daniel, ele explica muito bem exatamente os dias que vão acontecer todas essas coisas. Não vamos entrar em detalhe. Então, naqueles dias e naquele tempo, agora, além de ele falar naqueles dias, que é os dias relacionados aos eventos de Apocalipse, da grande tribulação, da perseguição dos santos por meio do anticristo, que é o chifre pequeno. E naquele tempo, qual? No tempo do julgamento, especificamente falando, quando o Mashiach aparecer. Então diz: eu restaurarei Judá e Jerusalém do seu infortúnio. Ou seja, aqui está falando que quando o Mashiach aparece para julgar as nações, ele restaura Judá e restaura Jerusalém. No meu canal existe uma playlist chamada Deus não abandonou seu povo. É explicado por meio de 6 vídeos, né? Até o momento. Depois vai ter outros, né? O estudo ainda está incompleto. Por que Deus ele permite a dureza do coração do povo de Israel? Por quê? Então, por favor, se vocês têm interesse de entender o segredo por trás da nação de Israel, biblicamente falando, assista meus vídeos aí nessa playlist que fala sobre Deus, ele não abandonou, né, o seu povo. Vamos até dar só para dar uma ajudada aqui na recurso visual, né? É muito mais fácil, né, da gente visualizar, né? Talvez você é novo, não sabe muito mexer em tecnologia, né? Então vamos aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, playlist? Então aqui existe uma playlist no canal que se chama Deus não abandonou seu povo. São 7 vídeos, né? Falei 6, mas são 7. Porque esse vídeo também ele está relacionado, né? As coisas faladas nesse vídeo. Então aqui nesses vídeos é usado dentro da Bíblia, dentro das Escrituras Sagradas, a explicação de por que Israel está endurecido e como Deus vai lidar com seu povo. É fantástico para vocês entender, porque na grande maioria das igrejas
religiões cristãs atualmente, existe uma crença de que Deus ele abandonou Israel a favor da igreja, entendeu? As pessoas falam que existe um Israel espiritual, um Israel de Deus. Só que elas não se apercebem que o Israel espiritual, o Israel de Deus, é o Israel carnal junto com o Israel de pessoas que tiveram fé, a mesma fé que Abraão teve, e foram chamadas para participar das promessas e da herança junto com o Israel carnal, né? Então é decorrido nesses vídeos aqui, você assiste aí, né? Você vai gostar muito dessa série, tá bom? Vamos voltar lá para o nosso estudo, né, na Bíblia, na palavra do nosso Pai eterno, que sabe todas as coisas e que nos ajuda por meio do teu Espírito Santo para que possamos discernir algumas coisas com relação às suas promessas e às suas coisas magníficas que irão acontecer. É claro que Joel ele estava falando sobre restauração de Israel e de Judá. E é claro que isso aconteceria quando o Mashiach apareceria. Se vocês não sabem, a grande maioria eu creio que sim, Israel carnal como nação, a grande maioria das pessoas, né, dos judeus hoje, eles não têm por Yeshua HaMashiach ou Mashiach. Eles não têm por Yeshua ou Mashiach. Ou seja, eles não acreditam que Yeshua, Jesus o Cristo, né, o ungido, o Messias, né, vamos dizer assim, ele seja o escolhido de Deus. Eles acreditam que virá um outro Messias, porque eles não conseguem conceber na sua mente, né, o motivo do Mashiach ter morrido. Ok? Então eles esperam um Mashiach que vai vir para resgatar a nação de Israel. Então eles estão esperando esse Mashiach aí. Claro que a gente não pode ser injusto e falar que todos os judeus são assim. Não são assim. Tanto é que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, como vocês viram no vídeo, fala: será que Deus abandonou seu povo? Que isso nunca aconteça, pois eu sou judeu da tribo de Benjamim. Se Deus tivesse rejeitado seu povo, Shaul, ele não estaria falando com os romanos sobre a fé. Porque ele seria rejeitado, né? Ele pertenceria a uma nação rejeitada. Mas esse não é o caso. Ele era um dos restantes dos judeus que acreditavam e até morreram por nosso Messias. E hoje ainda existem muitos e muitos judeus, né, praticantes do judaísmo, respeitam a Torá, os mandamentos, né, e acreditam no Messias. Então, essa restauração vai acontecer em escala, digamos assim, nacional. Porque hoje o Mashiach já está conseguindo restaurar, né, ele tem restaurado judeus durante todos os séculos, né? Durante todos os séculos teve judeus que acreditavam em Jesus e que confiavam sua vida nele. Desde o primeiro século até sempre, até hoje, até sempre. Então esses são os que estarão com o Mashiach no reino, do lado do governo, governando, ok? Só que a Bíblia, a profecia bíblica, ela promete uma grande restauração à nação de Israel. Não é incomum nós acharmos na Bíblia expressões como o Mashiach virá e afastará de Israel e de Judá as suas práticas ímpias, num só dia. Não é incomum você encontrar isso na Bíblia. Se você é um leitor assíduo das Escrituras, você já deve se deparado com essa expressão, que nós não vamos ler agora, mas fica aí só de gostinho, né? Só de provocação mesmo, para vocês aí. Então, a Bíblia fala isso, vários profetas, né? Que o Mashiach vai vir e vai afastar as práticas de Israel e de Judá. E aí, o que acontece? As religiões evangélicas, os protestantes, os cristãos, de modo geral, como eles interpretam esse texto? Eles falam que eles são Israel, né? Então, eles destroem totalmente o que a Bíblia está falando. Cristão, ele não tem nada que ver com Israel, entende? Esse Israel que será restaurado. Porque o cristão, ele já está sendo restaurado hoje, junto com os judeus individualmente que aceitaram e aceitam Jesus Cristo em suas vidas.
Então, quando a Bíblia está falando de uma restauração a Israel, ele não está falando de nós, cristãos e judeus que acreditam suas vidas em Yeshua. Ele está falando na nação de Israel, a qual ele tem um pacto que ele fez com Abraão e que essa nação viveria para sempre. Então, essa restauração é para essa nação que hoje se encontra afastada. Os seus corações estão endurecidos, como o apóstolo Paulo fala, que Isaías mencionou, não só Isaías, mas Moisés e também Davi. Tudo isso no capítulo 9 e 11 de Romanos, vocês encontram essas informações. Então, vamos voltar aqui à linha de raciocínio. Yeshua virá em seu cavalo branco, ele vai precisar derramar sangue e usar de espada, que as nações não vão aceitar o seu reino, né, de braços abertos. Depois que ele fazer isso, acabar com os opositores, ele vai dominar com vara de ferro, ou vai governar as nações. Mas veja como que isso é explicado em Joel de uma maneira muito mais detalhada do que em Apocalipse. Então ajuntarei todas as nações, e as farei descer ao vale de Jeosafá. O que seria esse vale de Jeosafá? Vamos aqui no hebraico, né? Vamos aqui no capítulo 2. Então, reunirei, né? Veki batseti et kol, ou ajuntarei todas ha goim. Goim são nações. Nações, goim. Hagoim. Ajuntarei todas as nações para descer, né? A palavra é muito grande, não vou conseguir nem ler no hebraico, né? Nem vou tentar. Para, né? Descer para o vale, né? Emek. Emek. E-M-E e o que? Emek. Vale. Emek significa vale, várzea, planície, região aberta, certo? Então estamos aqui, ó. Próxima palavra. Olha só, que vale? Qual é o vale? Essa é a palavra que nós estamos querendo entender. Ieru Shafat. Né? Lógico que eu li pausado, dá para vocês seguir comigo aqui, ó. Yerushafat. Yerushafat. O que é Yerushafat? Exatamente o tal do Jeosafá. E o que significa esse tal de Yerushafat? O que significa Yerushafat? Jeosafá significa Javé julgou. Javé, Yavé, Yahweh, português Jeová, julgou. Se vocês já assistiram o meu vídeo no canal, que eu recomendo, vamos em vídeos, né? Se vocês já assistiram este vídeo, eram dois Jeová. Se você não viu, pare o vídeo e assista, por favor. Ou continua vendo, mas depois assista. É muito importante vocês entenderem isso. Essa percepção de que Jeová está falando é preciso ser entendido para vocês entenderem os profetas. Porque senão vocês vão fazer uma confusão danada quando o profeta falar Jeová. Na verdade, ele está se referindo ao Filho, né? Porque, como mencionado aqui neste vídeo, né, de 38 minutos, vou resumir aqui rapidinho, tá? Bem rapidinho.
nem sempre Jeová refere-se ao Pai. Na grande maioria das vezes, nas Escrituras Sagradas, está falando sobre o Filho. O Filho vindo como representante do Pai. Essa é a ideia principal. Não que o Filho seja maior que o Pai, nem que o Filho seja o mesmo que o Pai, tá bom? Não é isso que o vídeo aqui traz, não é esse conceito que a Bíblia traz, não é os conceitos que eu estou passando nesse vídeo. Mas o Filho, ele representa o Pai e ele vem em nome do Pai. Tudo bem. Então, quando a gente aprende que Yehoshafat, Josafá, significa Yahus, julga ou julgou, aqui nós estamos entrando exatamente no ponto em que Apocalipse 19 ele está trazendo. Por isso, pessoal, que a Bíblia ela é fantástica. A palavra de Deus ela enche a alma, ela é maravilhosa. Quando a profecia de Isaías ela menciona que o Senhor Jesus ele governaria, traria paz, justiça, seria o Deus forte, o príncipe da paz e vários outros títulos maravilhosos para o nosso Senhor Jesus. E quando nós conseguimos perceber essas nuances que as escrituras fazem por meio de conexões espirituais, no caso, observando o livro de Apocalipse 19 e fazendo uma correlação com o livro de Joel, como estamos vendo agora, e como já fizemos com outros profetas, nós passamos a entender exatamente o que o livro de Apocalipse está dizendo. Porque o Espírito Santo do Pai, ele nos habilita a fazer isso. E não é à toa que no livro de Joel ele menciona Josafá. Yahushafat. Ou Yehoshafat, como está escrito aqui. Porque Yahu julga. E o Yahu que julga, lá no livro de João, o Senhor Jesus disse que o Pai não julga absolutamente nada. Ele deixou todo o julgamento da humanidade na mão dele. Entende o que eu estou falando? Não porque o Pai não tenha autoridade ou poder para isso. Entenda. Ele tem toda a autoridade possível. Ele é Deus. Ele é o único verdadeiro Pai de toda a humanidade e toda a criação. Yahweh, Sevaot. Só que o Filho, nosso Senhor Yeshua HaMashiach, ele recebeu do Pai o nome de Yahweh, lá em João capítulo 17, verso 12, 11 e 12 fala isso. Que ele recebe do Pai seu nome. E ele vem para julgar. Por isto, Josafá. Por isto, Yehoshafat. Porque ele vem para julgar. Ele vem para julgar. Não foi à toa que este vale recebeu o nome de Yehoshafat. Vale do Yehoshafat. Emek Yehoshafat. Vale de Josafá. Que na verdade é um tipo, Josafá aqui, é um tipo para Cristo. Vale aonde Cristo irá julgar as nações. Vale aonde Cristo irá julgar as nações. Entenderam? Então, ajuntarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo com elas por causa, e aí vocês se espantem como as profecias estão conectadas e como que a nação de Israel é a chave de tudo. Se espantem. Israel, pessoal, é a chave de tudo. Jesus é a chave de tudo, lógico, né?
Mas para entender as profecias, você precisa entender Israel. Se você não entende Israel, seja espiritual, seja carnal, porque aqui também refere-se ao Israel de Deus, Israel espiritual, que vai estar sendo massacrado pelo chifre pequeno no mundo, e também Israel carnal, a nação, Jerusalém, Jerusalém, estará sendo derrubada, destruída, aviltada pelas nações. Porque, na verdade, esta nação, esse povo, ele se aviltou. Eles cometeram imoralidade sexual com os reis da terra. E eles se misturaram com política. E eles se afastaram do eterno. Só que Deus, ele é cumpridor de promessas. E ele salvará a nação de Israel na última hora, por meio de seu filho Jesus. Então, por causa do meu povo, que Jesus ele vai entrar em uma contradição com as nações. Meu povo aqui, abre aspas, representa Israel carnal, nação de Israel, judeus, Yahudins, e também todos aqueles que pela fé no Machia foram enxertados ao povo de Israel. Então não tem diferença entre os goins, os gentios, nós, que exercemos fé em Jesus, aqueles cristãos judeus e os judeus que estão com o coração como pedra hoje. Todos são povos de Deus. Só que o detalhe é que, para os cristãos gentios e judeus, hoje, né, é oferecido o reino do mundo a esses para governar com Yeshua HaMashiach. O povo judeu, este povo que vai acordar na última hora, na última sentença, eles vão ser governados como as nações. Entende? Mas eles também vão ser salvos. A salvação também é para eles. Deus não abandonou o seu povo. Deus jamais abandonaria seu povo. E eles serão chamados de povo de Deus. Povo do Mashiach. E eles vão reconhecer o Mashiach. E eles vão chorar pelo Mashiach. Apocalipse capítulo 1, 7. Todo olho verá e todas as tribos da terra de Israel chorarão, prantearão quando verem aquele que eles transpassaram. Quando eles verem o Senhor Yeshua HaMashiach no mundo, com as mãos furadas, o Rei poderoso, mas quando eles verem as mãos furadas, eles vão ter certeza absoluta que o Mashiach realmente é Jesus Cristo, Yeshua. E eles vão se arrepender, e eles vão chorar, eles vão clamar arrependidos amargamente por todas as coisas que eles deixaram de fazer a favor do Mashiach. E o Mashiach não vai virar as costas para eles. O Mashiach vai salvá-los. E é por isso que agora faz sentido o restante do que o livro de Joel passa a dizer. E de minha herança Israel, Israel é uma herança do Mashiach. Deus deu Israel para o Mashiach. Por isso que o Mashiach tirou Israel do Egito. O Mashiach tirou Israel do Egito, passou dentro do mar com Israel, e estabeleceu Israel na terra prometida, e tudo, gente. É a herança do Mashiach. O povo judeu é a herança do Mashiach. É as primícias. É a primeira herança do Mashiach. Vocês ainda não entenderam o que significa as primícias? Do mesmo jeito que o livro de Apocalipse está falando que Yeshua vai vir reinar sobre as nações, goins, como nós aprendemos, como nós estudamos, como nós já vimos, ele também vai reinar sobre os judeus. E os judeus são as primícias, os primeiros que foram dados, os primeiros que Cristo interviu, os primeiros que Cristo se relacionou. Não tem sentido os cristãos falarem que Jesus ele abandonou, Deus abandonou Israel judeu, que agora só lida com os cristãos. E isso é uma das piores mentiras.
registradas em muitas e muitas das religiões nominais atualmente, denominadas cristãs. Mas o problema é que eles não entendem que para nós sermos cristãos, nós temos que entender o papel fundamental do povo judeu, que não existe cristão sem judeu. Quantos goins, quantos gentios tinham lá na última ceia do Senhor, na última refeição? Me fala aí, quantos que tinham? Tudo que nós desfrutamos de bom e de excelente, de maravilhoso, nós temos que agradecer primeiro a Deus, claro. Yeshua, né? Primeiro o Pai, o Filho, né? A participação do Espírito Santo. Mas, pessoal, não tem cristianismo sem judeus, não tem. Porque foi eles que morreram para pregar as boas novas no mundo. Apóstolo Paulo, vocês acham que o apóstolo Paulo era o quê? Ele era judeu. Ele arriscou seu pescoço para pregar as boas novas aos gentios. Se nós temos hoje os evangelhos em nossas mãos, se nós podemos ler, é porque teve judeu que morreu para que isso acontecesse, pessoal. E nós, como o apóstolo Paulo em Romanos fala, nós desfrutamos de todas as dádivas que foram dadas primeiro a Israel. Por isso que Cristo tem um relacionamento especial com Israel. Qual que é esse relacionamento? Sendo que o povo de Israel se distanciou e está com o coração endurecido. Esse relacionamento está baseado em promessas. Se você não entende o que é promessa, eu te indico você dar uma estudada sobre promessas. Porque nós, o apóstolo Paulo trata disso nas suas cartas. Shaul, nós não somos dignos de receber a graça de Deus. O nome é graça porque é de graça. É dádiva de Deus, é presente. Não é por ações que conquistamos essas coisas. Não é porque nós somos bons o suficientes, melhor do que os judeus. E eu te digo mais, existem judeus que têm uma vida muito mais casta, honrosa, do que aqueles que falam ser discípulos de Yeshua. Mesmo eles estando distantes. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar que Deus é um Deus de promessa. E ele prometeu a Abraão que a descendência de Abraão sempre estaria relacionada com os propósitos de Deus. Ele prometeu para Davi que do seu trono viria o Machia. Então não tem como você tirar o judeu da jogada para você inflar seu ego cristão. Não pode fazer isso. Embora eles estejam distantes, endurecidos, sim, é realidade do que acontece hoje. Mas, como mostrou no verso 1 de Joel, Deus vai usar Jesus para recuperá-los. Porque eles são herança. Herança de Yeshua. Das primeiras heranças que Cristo recebe está os filhos de Abraão. Queira você aceite isso ou não. As primeiras heranças foram os filhos de Abraão. Depois ele vai herdar todas as outras nações, isso aí sem dúvida nenhuma. Né? Não tenho dúvida nenhuma disso. Mas as primícias são os judeus. Vamos continuar. E lançaram sorte sobre meu povo, e deram os rapazes em troca de prostitutas, e venderam as moças em troca de vinho para beberem. Aqui começa então a pronúncias de julgamento contra alguns dos povos que moram naquela região ali, que fizeram coisas ruins contra os judeus, né? Inclusive espalharam, né, os judeus pelo mundo todo. Embora nós entendemos que esta é uma das vontades de Deus, de espalhar o povo, de acordo com o livro de Oséias, né? E de acordo com as duas casas de Israel, que explica muito bem isso, vamos fazer vídeos das duas casas de Israel no canal. Mas Deus ele não se agrada das pessoas que receberam a autoridade de Deus para fazer isso, mas abusaram, entende? É o que eu estou querendo dizer. É a mesma coisa daquilo que Deus ele permitiu Nabucodonosor governar
sobre os judeus, mas ao mesmo tempo ele julgou depois a Babilônia por eles pegarem pesado, vamos dizer assim. Então, aqui, olha, ele começa a falar sobre isso, né, tal. Também que essas nações, muitas delas levaram os tesouros, né, na casa do templo de Deus, tal. Foram vendidos, né, os filhos dos judeus, né, para gregos, para nações distantes, né, e espalharam o povo de Deus pela terra. Depois vocês podem ler com calma. Eu não vou ler tudo, porque senão vai ficar muito grande. Já está dando 50 minutos de estudo, né? Então vamos lá. Aí menciona sobre o pagamento que Deus retribuiria àquelas pessoas, aqueles povos. E uma coisa que é interessante aqui, pessoal, os mesmos povos que estavam relacionados com esses atos contra os judeus, eles também estarão no fim do sistema de coisas. É incrível como as coisas se repetem e como que os assuntos bíblicos são cíclicos. As mesmas nações, os mesmos ramos ideológicos e familiares, elas estarão de novo ali no fim dos últimos dias contra os judeus, contra o povo de Deus no mundo todo, matando e destruindo e devastando. Então, o que Deus fala aqui? Do mesmo jeito que essas nações venderam os filhos de Israel, que é a herança dele, eles venderiam essas nações exatamente para quem? Para os filhos de Israel. E venderei vossos filhos e vossas filhas na mão dos filhos de Judá, e eles os venderão aos sabeus, uma nação distante, porque o Senhor falou. Então, isso aqui, né? Lógico que tem mais coisas envolvidas, né? Tem muitas coisas envolvidas, não tem como entrar nesse detalhe aqui. Mas só um detalhe sobre essa passagem. Da mesma forma que as nações prejudicaram os judeus, é, e, e eles vendiam esses coitados para o mundo afora, aqui está profetizando que os judeus receberão autoridade sobre as nações. Então vamos continuar. Proclamai isto entre as nações. Convocai uma guerra, despertai os guerreiros. Acheguem-se, venham todos os homens de guerra. Fazei espadas de vossas enxadas e lanças de vossas foices. Diga ao fraco, sou forte. Aqui está falando sobre a convocação que vai existir dos reis da terra. Nós estudamos isso no livro de Apocalipse, capítulo 16, verso 16. São de fato três expressões inspiradas por demônios e vão aos reis de toda a terra habitada, a fim de ajuntá-los para a guerra do grande dia de Deus o Todo-Poderoso, no lugar em que hebraico é traduzido por Armagedon. Apocalipse 16, 16. Recitei agora. Então, isso que está um pouquinho antes aqui, que é contexto, né, de Apocalipse 19, está sendo explicado aqui, ó. E é interessante que, ao passo que Miqueias e Isaías, ele fala que farão de suas espadas relhas de arado e das suas lanças podadeiras. Não tem esse verso? Em Malaquias, em Miqueias e em Isaías 2, né? Do mesmo jeito, Miqueias ou Malaquias, né? Agora eu fiquei na dúvida. Do mesmo jeito que Deus fala que quando Yeshua começar a governar, nessas profecias de Isaías paralelo, né? Que as foices seriam as armas seriam transformadas em material de arar a terra, né? Aqui já mostra algo diferente. As nações convocadas para a guerra, que guerra? Guerra contra Jerusalém. Que elas fariam, né? Elas transformariam de enxadas, transformariam materiais de trabalho na terra, objetos para guerrear contra Israel.
foices seriam transformadas em lanças. Ou seja, exatamente uma reversão daquilo que é dito depois. Quando o Mashiach começar a reinar, né, depois da destruição, depois de todas essas coisas, lá fora que as nações transformariam as suas espadas em relhas de arado e das suas lanças podadeiras. Aqui é uma reversão. Aqui, primeiro eles transformam seus materiais de arar a terra em armas para guerrear. E o fraco, ele fala, sou forte. Ajuntai-vos e vinde todas as nações ao redor. Ao redor de quem? De Sião, ao redor de Sião. Profecia, pessoal, que nós já estudamos, né? Quer ver, ó? Vamos dar uma olhadinha aqui aonde que é o tal do vale. Aqui, ó. É um bairro em Jerusalém. Tá aqui, ó. Começa aqui, né? Tá bom. Mas vamos aqui, ó, pra cá. Vale de Jeosafá. Tá no site aqui, né? De viagens para a Terra Santa. Terra Santa Viagens, tal. E aqui, por um acaso, eu achei, ao procurar no Google, né? Sobre esse Vale de Jeosafá, eu achei, né? Esse site tal, que é um site de viagens, né? E aqui mostra algumas fotos do Vale de Jeosafá. Vamos dar uma esperada aqui para ver se isto. Oh, cadê o Vale de Jeosafá? É, o Google Chrome esses dias aqui tá dando tantas coisas, né, que tá de doer, viu? Vamos ter um pouquinho de paciência. Pronto. Vale de Jeosafá. Olha o Vale de Jeosafá aí. É bonito, né? É lindo, né? Olha. Vale de Josafá. Olha aí. Maravilhoso, né? Então existe esse vale, pessoal. Só que eu queria sair só da foto e sair do site, né? Vamos ver se consegue carregar aqui. Aqui, ó. O Vale do Cedro, né? Aí tem aqui o hebraico, também árabe, né? Escuro. É um vale próximo de Jerusalém, descrito pela Bíblia como tendo grande significado. Olha só. Também é chamado de Vale da Torrente do Cédron, devido a um fluxo contínuo de correntes de águas por ocasião de enchentes repentinas nesses meses de inverno chuvosos. Atualmente, o nome dado à sua parte inferior, aí fala esses dois nomes, foi exatamente até nesses nomes aqui que eu achei lá no Google, né? Aquela localização, tá vendo? Essa localização aqui, ó. Então, assim, eu não conheço o lugar, mas eu creio, né, que tem alguma coisa a ver com aqui. Começa aqui, né? Pode começar aí ou pode passar por aí, né? Esse vale, o início dele. Por causa dessa referência, né? Mas eu também não estou muito certo quanto a isso. Então depois tem que ver se é isso mesmo, né? Porque, aqui, ó. É a referência que eu peguei lá, né? Aqui, ó. Aí. Eu não sei se tá errado, né? Mas apontou para esse lugar, né? E fala que é um bairro em Jerusalém. Mas como eu sei que esse é um vale também, né? Então aqui no Google, no Chrome, né? Nesse site aqui da Terra Santa de viagens, tá falando que é um vale e ainda tem essas fotos dele, né? Então eu acredito que aqui não é Jerusalém, né? Então pode ser que esse vale passa por Jerusalém, né? Em alguma parte ali. Que seja naquele lugar que cheio de casas lá que nós vimos.
pode ser isso, né? O fato é que o vale aqui, né, como nós estamos vendo, olha, ele tem... É um vale mesmo, né? Não tem como dizer que não seja um vale, é um vale, né? E aí, como continua explicando aqui, né? O Vale do Cédron, também é outro nome dele, seria ao longo do muro, tá vendo? Oriental de Jerusalém. Então, se estende ou passa por Jerusalém, separando o monte do templo do Monte das Oliveiras, que é muito semelhante ao que o livro de Zacarias fala, né? Continua quando fala que Yeshua vai vir, né? Pousar no Monte das Oliveiras. Então tem uma correlação com isso. Continua ao leste pelo deserto da Judéia, em direção ao Mar Morto. Tá, beleza. Aí não quero mais falar sobre isso, né? Eu só quero falar sobre isso aqui, ó. Devido a eventos ocorridos durante o período do rei Jeosafá de Judá, o vale do torrente do Cédron também passou a ser profeticamente chamado de Vale de Jeosafá ou Baixada de Jeosafá. Aquela palavra que nós lemos, né, em hebraico, né? Emek Jehoshaphat. Aqui ele usa o O, né? Mas aqui no livro aqui de... Vamos lá. No hebraico aqui. Vamos, Bíblia. Trava não. E travou. Foi. Porque eu sei que é no versículo 12, né? 3, capítulo 3, verso 12. Aqui, ó. Ah, me desculpe, pessoal. É O mesmo. Tem um pontinho aqui massorético, né? Jehoshaphat. Shafat. Chá. Yehoshaphat. Yehoshaphat. Yeho. Yehoshaphat. Então tem sim o O aqui. Yehoshaphat. Tá? Tá certinho lá o que o site escreveu. Então, Yehoshaphat. Emek Yehoshaphat. Em hebraico, né, tal, que é a palavra, né, Yehoshaphat, que significa o vale onde Deus julgará. Vale do julgamento. Exatamente na referência que nós estávamos lendo lá agora, de hebraico, Joel 3,12. Surge na escatologia judaica profecias que incluem o retorno do profeta Elias, seguido pela chegada do Mashiach. Tá vendo? Nós estamos falando da chegada do Mashiach? Não estamos falando do Mashiach? Da vinda do Mashiach? Da chegada do Mashiach para executar julgamento? E aí tem uma correlação também, que nós não vamos ver nesse estudo, e também a guerra de Gog e Magog e juízo final. Que é, gente, o Armagedon, né? Que nós estamos falando, que Jesus Cristo vem. Por isso que esse texto está relacionado com Apocalipse 19. AP19, né? Essa que é a correlação que vocês estão vendo aqui. Tá de acordo, né? De acordo com as profecias, a guerra de Gog e de Magog haveria a coalizão de nações pagãs que juntariam forças contra Israel. Israel seria subjugada e conquistado. Depois dos gentios finalmente atacarem Israel, Deus começaria o julgamento e salvaria Israel e lutaria com doenças, chuva, fogo, pedras contra todas as nações pagãs que se fixaram para destruir seu povo escolhido. Então, isso aqui é uma fonte do Wikipedia, né? É usado pelo site da Terra Santa que nós estamos vendo. E exatamente o que a gente está falando aqui. Bem de acordo com o que nós estamos falando aqui. Vamos voltar lá para a nossa Bíblia.
Ajuntai-vos e vinde todas as nações ao redor e reunir-vos. Ó Senhor, faze vir ali os teus fortes. Veja que coisa fantástica. Então aí começa o texto, né? Versículo 12, que nós acabamos de ler no começo, né, do nosso estudo. Levanta-se as nações e subam ao vale de Jeosafate. Ou Josafá, né? Em português. Porque ali eu me sentarei. Qual que é o motivo? Para julgar. Para julgar. Eu que não tô apertando, né? Para julgar todas as nações ao redor. Veja como que a Bíblia ela tá bem encaixadinha com as profecias bíblicas com relação ao julgamento final. E aí entra no que nós estamos falando, né, gente? Lançai a foice porque a colheita já está madura. Essa expressão lançai a foice porque a colheita já está madura, ela representa exatamente o capítulo 19 de Apocalipse. Onde Cristo pisa no vinho da indignação de Deus, no lagar da indignação de Deus. E aí, né, como mencionado aqui, ele pisa a prensa das uvas do vinho da ira da indignação de Deus. E aqui no livro de Joel explica o motivo disso. Porque a maldade deles, das nações contra Israel, é grande. Entenderam? Agora olha o 14. Multidões, multidões no vale da decisão. Qual que é o vale da decisão? O vale de Josafá. O vale que Deus julga, né? No caso, Jesus. Porque perto está o dia do Senhor no vale da decisão. Veja como que Deus é bondoso. Aqui em Apocalipse ele fala disso, mas lá em Joel ele já estava profetizando a respeito dessas coisas magníficas que Apocalipse está, vamos dizer assim, colocando em seus devidos lugares em ordem cronológica. Quando você lê Joel sozinho, talvez você não consegue ter esse discernimento. Mas quando você faz essa correlação entre Apocalipse, você entende aonde que Joel encaixa na linha, na cronologia bíblica. Deus já está profetizando por meio do seu profeta Joel que ele mandaria Jesus, o rei, para sentar e julgar as nações. Aonde? No vale de Josafá, no vale do julgamento. Emque e Yehoshafat. Emet e Yehoshafat. Vale do Deus que julga. Cristo julgando as nações em nome de Deus. E aí, pessoal, multidões, nações, multidões no Vale da Decisão, perto. Agora eu pergunto, quando que foi escrito o livro de Joel, pessoal? Muitos anos antes de Jesus Cristo aparecer na Terra pela primeira vez. O profeta já estava falando da sua segunda vinda. E os judeus não entenderam isso porque eles não conseguem entender e discernir as duas vindas do Mashiach. E estou para dizer para vocês, os cristãos, a grande maioria, não entendem a segunda vinda do Mashiach. Entendem a primeira, mas não entendem a segunda. Porque a grande maioria dos cristãos hoje, das religiões, tem ensinado que Jesus vai vir para buscar as pessoas para morar no céu. E não faz a mínima ligação com nenhum profeta. Não encaixa. A crença de Jesus levar as pessoas para morrer, para viver no céu. Morrer não, viver no céu
Não se encaixa com as profecias dos profetas. Como que os profetas seriam tão precisos em acertar detalhes como a chegada do Mashiach, a sua presença visível no reino do mundo, e não acertaria, não falaria nada sobre ida de humanos para o céu? Já pararam para pensar nisso? Se não parou, pare, porque essa crença de ir para o céu, ela é totalmente antibíblica. Ela não tem base nos profetas. Más interpretações herdadas da Igreja Católica. Se nós pegarmos as passagens que falam de céu no Novo Testamento e analisarmos o contexto, nós vamos entender exatamente o que o apóstolo Paulo estava falando. Nenhum dos cristãos falaram sobre ir morar no céu. Nem Jesus. É um outro contexto que nós não vamos falar agora. E aí sim, aí continua os eventos claros do Apocalipse, não só do Apocalipse, mas também de Mateus. O sol e a lua se escurecerão e as estrelas recolherão seu brilho. Versículo do dia. Beleza, depois eu vejo. O sol, a lua se escurecerão e as estrelas recolherão seu brilho. Por quê, pessoal? Por quê? Por que eu tô falando isso? Tem vídeo no canal explicando sobre isso. Quando o Mashiach chega, pessoal, o brilho dele vai ser tão grande, que vai ofuscar o sol, vai ofuscar a lua e vai ofuscar as estrelas. Não é à toa que a Bíblia fala que todo olho verá. Não é à toa. Por isso que está falando sobre isso. Só que aqui também ele linka para outras passagens de Apocalipse. Temos vídeos no canal explicando sobre isso. E o Senhor, quem é o Senhor? Aqui, olha, tem um tetagrama, YHWH, Yahweh. Só que esse Yahweh aqui não é Yahweh Pai, tá? É o Yahweh Filho. Por quê? Ó, e o Senhor, Yahweh, troca aqui por Yeshua, no caso. Para você entender aqui, tá bom? Não que esteja escrito Yeshua, não está escrito Yeshua, está escrito Yahweh. Aqui está escrito YHWH, transliterando. Onde? Vamos ver. Aqui, ó. Vai, Yahweh. E o Senhor não. E Yahweh. E Yahweh. Vá, Yahweh. Tá bom? Yahweh o quê? Yahweh bramará. Da onde? Dos céus? Se fosse o pai, seria dos céus, pessoal. Mas não é o pai. Desde Sião, é o filho. É o filho que vem. É o filho que bramará. Bramará. Vamos ver aqui. Aqui é Sion, né? Yahweh Sion, né? De Sião. Rugir. Ah, tá coisa maravilhosa. Rugir. Olha só, que coisa maravilhosa. Vamos relacionar isso aqui. Quem que ruge, pessoal? Quem que ruge? Que animal ruge? Não é o leão? Quem que é o leão da tribo de Judá? Não é Yeshua? Quem que é o Senhor que vai rugir? Yahweh. Que Yahweh que vai rugir? Será que é o pai? Não. É o filho. O filho que é o leão da tribo de Judá. Olha só como a Bíblia é maravilhosa. Se você colocar na sua cabeça que é o pai, você não vai entender nada daqui pra frente. Por quê?
Porque primeiro o pai não vai vir na terra por enquanto. A Bíblia não fala disso. A Bíblia fala o tempo inteiro que o filho vai voltar, o filho vai voltar, o filho vai voltar. O próprio filho falou que iria voltar. Eu vou embora ao pai e vou e volto, né? Vou preparar lugar e volto, não é isso que ele fala? Preparar moradas, né? Novos corpos. Continuando. E o Senhor, Yahuwah, rugirá de leão, do leão do tribo de Judá. Da onde? Do que lugar? De Sião. Por quê? Porque o leão da tribo de Judá, ele vai morar em Sião. Não tem como ele ser leão da tribo de Judá se ele for morar no céu, pessoal. Entenda. Yeshua, ele já está no céu agora, mas ele vai vir para morar em Sião. E dará a sua voz, que lugar? Desde Jerusalém. E os céus e a terra tremerão. Vamos ver a correlação disso aqui. Por que está falando da boca do Machia sai uma espada? Por que você acha que essa é uma referência direta para Joel? E aqui está falando que o Senhor, ele bramerá, ou rugirá, né? Como nós estamos vendo, rugir como leão da tribo de Judá. E aí, a voz do Senhor, que é uma espada, vai fazer o quê? Tremer os céus e a terra. E esse tremor vai fazer o quê? Vai fazer as nações que estão atacando Jerusalém ser feridas, mortas. E esta mesma voz colocará a ordem no mundo. O mundo vai estar se desfazendo da maldade. A grande tribulação vai estar no seu ápice. As pessoas se matando, guerra civil, supermercado sendo. Se é que nessa época vai ter supermercado, né? Mas supermercado sendo invadido, saqueado, caos total, a humanidade se rebaixando aos mais baixos padrões de moral por causa de um prato de comida, recebendo em si a marca da fera na sua mão e nas suas testas, para poderem comprar comestíveis, né? Como o Apocalipse fala. O mundo vai estar um caos quando o Machia chegar. Só que da sua boca ele coloca ordem na casa. Entende? Por favor, entende o que eu estou falando. Por isso que ele brame. Imagina só, a floresta tá uma bagunça. Aí o leão chega e solta aquele rugido. Não sei fazer o barulho do leão, né? Mas imagina aí na sua cabeça aí o leão dando aquele rugido. Aí todos os animais num instante que estão brigando, que estão fazendo aquela guerra toda, para e olha para o leão e se aquieta de medo. É isto que a Bíblia está falando sobre o Machia quando ele aparece, quando ele vem. Apocalipse é bom para entendermos? É. Mas os profetas dão os detalhes. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo. Porque o Senhor Jesus aparecerá para ajudar o povo judeu, que vai estar despedaçado. Não só o povo judeu carnal, mas também os judeus adotados por meio da sua fé, como Abraão. Aqueles cristãos fiéis estarão sendo mortos no mundo por causa do chifre pequeno. E o Senhor Yeshua, Yahuwah, o Filho, ele será uma fortaleza para seu povo. E a fortaleza dos filhos de Israel.
Veja que lindo a mensagem do Mashiach, o verdadeiro evangelho sobre a salvação do povo de Deus. Então sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Uma pergunta: por que será que o povo de Israel precisam saber que Yahuwah, Ani Yahuwah Elohim, então, o vosso Elohim, Eloheihem, Ani Yahuwah Eloheihem, Shohem, que habito em Sião, bate Sion, habito em Sião. Sou o Senhor vosso Deus que habito em Sião. Os judeus não sabem quem é Yahuwah. Todos esses anos aí eles não falam que acreditam em Yahuwah. Nem, na verdade nem falam, fala Adonai, né? Eles não falam o nome de Deus. Adonai. Por que Adonai vai ter que aparecer para eles e eles vão saber que ele é o vosso Deus, o Deus deles? Eles já não sabem isso? É porque, pessoal, eles não reconhecem o Filho, o Adonai Filho, o Deus Adonai Filho. Por isso que precisa de que eles saibam que Adonai é o Deus deles. O Adonai Filho, o que tirou eles do Egito. Eles não entendem isso, eles não têm essa percepção, eles só falam do Pai, entende? Só que o Pai entregou todas as coisas na mão do Filho. Inclusive, quando fala meu santo monte, Jerusalém, que será santo, é a habitação, sempre foi a habitação do Messias. Mesmo quando o Messias ele ainda era um ser espiritual, com Davi, com todos os reis, sempre, aquela tenda que foi colocada, né, no meio do povo e depois foi transformado no templo em Jerusalém, no Monte Santo. Aquilo ali, quando aparecia a Shekinah em cima da tampa do propiciatório, aquilo ali representava a presença de Yeshua. Isso é uma coisa que eu estou falando muito profunda. Representava a presença de Yeshua em Jerusalém, na terra prometida. Jerusalém foi dada a Jesus. Por isso que em Apocalipse capítulo 14, 1 fala que Yeshua foi visto, eis o Cordeiro, né, de Deus, né, Jesus Cristo, no Monte Sião, e com ele os 144.000. Por quê? Porque vai ser em Sião mesmo, em Jerusalém. O reino messiânico é em Jerusalém, em Sião, né, Sion, aonde ele vai reinar. E estrangeiro aqui, pessoal, não é estrangeiro os que vão reinar com Cristo. Estrangeiro aqui, ó, no caso, vamos ver se a gente acha a referência aqui em hebraico. Ó, onde tá, gente? Tô no 17, Avani, Elohim, Sion, só um momentinho, Jerusalém,
separada, santificada, forasteiro. Aqui. Essa palavrinha aqui, ó. Forasteiro, pessoal, é aqueles que não são judeus carnais e também não são aqueles que vão reinar com Cristo. Que terá judeus, né, como Paulo, Shaul, Pedro, né, todos aqueles cristãos do primeiro século, né, judeus, fiéis, e todos aqueles santos que morreram em Cristo, que vão reinar em Jerusalém, Jerusalém. Por isso que aqui está falando, né, em Jerusalém será santa e o estrangeiro não mais passarão mais por ela. Ou seja, Jerusalém será a capital do reino messiânico que o nosso Senhor Jesus Cristo vai trazer para a humanidade, né? Venha teu reino, é a promessa se cumprindo. Espero que este estudo de Joel relacionado com Apocalipse tenha te ajudado e esclarecido muito a sua mente com relação ao reino de nosso Senhor Yeshua. E aqui, olha, depois vocês podem ver aí, tá? Nós não vamos entrar. Faz algumas outras ainda informações importantes, né? Que nós não vamos entrar não, porque a gente teria que gastar muito tempo para explicar, né? Algumas coisas aqui, tá bom? Porque tem significado simbólico, né? Espiritual. Então a gente precisaria de mais um tempo e o vídeo já está muito grande, né? Só para finalizar aqui, olha, o verso 20 e 21. Mas Judá permanecerá para sempre, Jerusalém de geração em geração, e purificarei o sangue que não tinha purificado, e o Senhor habitará em Sião. Tá bom. Aonde na Bíblia que fala que Jesus vai reinar na terra? Vários lugares. Este é um deles. Yahweh habitará aonde? Em Sião. Só que esse Yahweh aqui, né, o Senhor, ele é o Filho, né, de Deus que vai vir reinar o mundo, né? Aqui Apocalipse está falando disso, né, pessoal? Ó, tá falando disso, ó, Jesus vai vir, né, vai com os cavalos, tal, vai jogar a besta no fogo, né, o falso profeta, tal, tal. É isso aqui, ó. É a mesma coisa. Isso aqui e isso aqui é a mesma coisa, só que explicado de modos diferentes, entende? Aqui, lógico que tem vários outros profetas, né? Aqui já tá mais uma explicação mais detalhada, tal, né? Tá bom? Então, mensagem para vocês pensarem, para nós terminarmos o nosso vídeo. Judá permanece para sempre. Jerusalém, de geração em geração, não vai ter fim. Promessa, promessa de Deus. Tá bom? Quer viver para sempre? Além de se humilhar nos pés do nosso único Senhor e Salvador, Yeshua HaMashiach, buscando salvação que vem da parte de Deus, né, o Pai, tenta entender um pouquinho sobre Judá e Jerusalém, o propósito de Deus. Vai te ajudar muito, muito no processo de salvação. E aí, Cristo, ele purificará o sangue que não tinha purificado. Purificará o sangue que não tinha purificado. Olha só. Ele purifica quem primeiro? Aqueles que exercem fé nele. Os cristãos, tanto judeus quanto gentios. E depois, quando ele volta na sua segunda vez, ele também purifica o sangue daqueles que não acreditaram nele de começo. Eles vão acreditar nele com os eventos subsequentes da grande tribulação
E aí Cristo, ele purifica o sangue daqueles restantes, né? Aquela terça parte explicada lá no vídeo do mistério, né, da prostituta, revelando o mistério da prostituta. E também na sétima taça da ira de Deus, do terça parte. Espero que vocês tenham gostado do estudo e que a paz do nosso único Senhor e Salvador, Yeshua HaMashiach, e a graça eterna de nosso Deus e Pai, Yahweh Tsevaot, Jeová dos Exércitos, possam estar sobre cada um de vocês.